tá? Então, o GOES, por exemplo, ele é um satélite que está aqui bem perto, mais perto da Terra do que muitos outros, tá? Então, o GOES, por exemplo, ele vai medir aqui para a gente o fluxo de raio-x que vem do Sol. Conforme ele vai medindo esse fluxo, ele vai mandando para a gente aqui, a todo instante, ó, ele vai mandando quais são os valores de fluxo que ele está medindo. E esses valores de fluxos, quando ele aumenta, como é o caso aqui, por exemplo, que teve esse pico, é onde a gente fala, olha, tivemos uma tempestade de rádio, tá? O que significa isso? Significa que veio um pulso de radiação muito rápido, chega aqui em cerca de 8 minutos, porque é na velocidade praticamente da luz, chega esse fluxo de rádio aqui, e ele já afeta, já de uma certa forma, a densidade da ionosfera, e ele afeta as transmissões de rádio, tá? A gente vai voltar nele daqui a pouco, mas por enquanto vocês precisam saber disso. Quanto ele afeta, Cláudia? Depende, se ele for nível C, num período em que a gente está, é normal você ver ele aqui no nível C, tá? Então, esses pulsinhos que vocês estão vendo aqui no nível C é normal para um ciclo solar alto como a gente está. Quando vocês chegarem no ciclo mais baixo, que a gente vai chegar, você vai ver que ele fica aqui mais embaixo. Então, por isso que a gente tem A, e B e C. Então, quando a gente está em ciclos mais baixos, ele fica aqui mais embaixo. Mas como a gente está num ciclo mais alto, então eles estão em valores mais altos, tá? Quando a gente tem um fluxo bem grande vindo, geralmente não, provindo de um flare solar, então a gente vai ter esse pulso repentino, e esse pulso pode atingir valores altos, como foi o que aconteceu, por exemplo, aqui nessa data, tá? Isso aqui, nessa data aqui, no dia 22/2, muita gente noticiou, olha o super flare que acabou com o GPS dos Estados Unidos. Não é verdade, porque ele não afeta o GPS, e a gente vai descobrir por quê. Então, esse fluxo de rádio nessa dimensão aqui, que chega a X, que é considerado bem forte mesmo, bem intenso, seria uma tempestade de rádio. Nível 3, ou seja, nesse dia aqui, se você olhar lá, você vai ver, acho que até tem aqui no histórico aqui. Deixa eu ver se tem aqui no histórico. Já sumiu aqui do histórico do NOAA, mas esse fluxo, ele geraria aqui um R3. Então, aqui você veria R3, tá? Então, é uma tempestade bem intensa. Ó, a gente teve aqui bastante intensa aqui, R2, R3, bem intensas. Isso são tempestades de rádio, tá? É tempestade solar? É uma tempestade solar de rádio, ok? Bom, o que isso aqui causa? Aí a gente vai lá num produto que a gente gosta de ver aqui para poder explicar sobre isso, tá? Eu vou abrir uma janela de dashboard aqui, aqui, olha, você tem tudo o que ele afeta. Então, afeta a Aurora, aviation, linhas de energia, né, sistemas de emergência, GPS, rádio, satélites, então tem tudo aqui. Aí eu vou pegar esse Space Weather Enthusiast, que é o que nós somos, né? Nós somos entusiastas do clima espacial, a gente não é aprofundado em tudo isso, mas nós vamos olhar isso como um entusiasta. Daqui a gente já tem um compilado de tudo, tá? Então, nesse compilado de tudo, a gente pode ver, por exemplo, esse desenho aqui, que é como essa tempestade de rádio afeta a Terra. Isso aqui é um modelo, tá? E ele vai mostrando, então, quando a gente tem uma tempestade de rádio, aqui, ó, tá um normal, tá? Então, isso aqui é no dia 20, se você olhar aqui, ó, eu vou rodar isso aqui. Nós estamos no dia 27, e aqui sempre é horário UTC, que é o horário universal, tá? Então, quando você olha aqui, você vai ver que se você olhar aqui, nenhum raio-x, nenhum fluxo de raio-x significativo nos últimos 2 minutos, tá? Mas ainda assim, a radiação, ela afeta, ela está esquentando aqui essa região da atmosfera, tá? Então, como ela está esquentando, ela vai promover uma absorção na luz, nas emissões de rádio nessa região. Qual é a componente mais afetada? E aí você tem esse gráfico aqui embaixo, tá? Então, conforme a cor que você vê aqui em cima, vai ser a frequência afetada aqui embaixo. Aí você fala assim, Cláudio, todas as frequências são afetadas iguais? Não, como vocês podem ver aqui, nem 35, 30, 25, nem
cosquinha, nem 20. Qual é a unidade aqui? Megahertz. Então, nenhuma dessas frequências está sendo afetada. Só as mais baixas aqui, entre 0,1, 5 até 10 aqui, megahertz pode estar sendo afetado. Qual a intensidade desse afetar? Aí você vai vir nesse outro gráfico aqui, ó. Aí você vai ver que, ó, para as mais baixas, que 5 megahertz, a gente afeta em até 5 dB. Então, se você tem capacidade de dar ganho no seu sinal, ou perda, né, você sabe que, tipo assim, ó, eu vou perder 5 dB no meu sinal, ou seja, eu vou precisar transmitir mais intenso, porque eu sei que eu vou estar tendo uma perda. Dependendo desse nível, compensa mudar o comprimento a faixa de frequência de transmissão, se eu conseguir, se for possível. Mas é mais ou menos isso. Então, todas as regiões do planeta afetam igual? Não. Ela vai afetar a região que está iluminada pelo Sol, tá? Então, aqui é 15 e 23 UTC, que seria mais ou menos por volta de, sempre tira 3 horas para a gente que está aqui em São Paulo, por exemplo, né? Então, seria meio-dia. Então, meio-dia pino aqui. Então, essa região é a região que o Sol está mais, tá lá em cima ali, é aquele Sol na cabeça, né? Então, o Sol na cabeça vai ser a região mais afetada. Mas, ao longo do dia, você vai ver que ela vai caminhando conforme o Sol vai mudando de posição. Então, essa região também vai caminhando conforme você vai tendo a radiação solar mudando de posição. Mas aí, ao longo do dia, você vê que começa a aparecer algumas coisas diferentes aqui, ó. Como, por exemplo, agora. Então, o que aconteceu aqui? Provavelmente aumentou um pouco o fluxo solar nesse horário e passou a afetar uma frequência um pouquinho mais alta, ó, até aqui, até 10, mais que 10, aqui entre quase 15 megahertz, começou a ter degradado. Então, isso vai acontecendo ao longo do dia e você vai vendo isso acontecer. O tempo inteiro a gente tem um raio-x chegando, o tempo inteiro a gente tem prótons chegando, a gente tem isso normalmente chegando, mas com a tempestade a gente tem esse aumento. Isso pode acontecer, por exemplo, no ciclo solar mais aumentado, com mais frequência, tá? Mas não significa. E essas são as tempestades mais comuns. Normalmente acontecem muitas ao longo do ano, é o que mais acontece. Normalmente elas acontecem e muitas vezes elas podem favorecer a chegada de partículas. Então, às vezes você vai ter uma tempestade de rádio e depois você vai ter auroras, ou você vai ter uma chegada de partículas maior, um aumento no número de partículas, e aí a gente vai ver em outro lugar. Mas aqui nesse aqui vocês só vão poder observar, então, a degradação do sinal de transmissão por conta disso, tá? Ok, por enquanto, todo mundo está entendendo, está muito difícil, está complicado. Boa noite para todos vocês que estão presentes na live. E vamos continuar, então, certo? Então, eu vou mostrar para vocês agora, continuando, então, com o site da NOAA. Isso aqui vocês já viram, né? Muita gente já falou sobre isso, tá? Bom, isso daqui denotaria, então, uma tempestade solar de raio-x, que a gente está associando com os tipos de flares, né? Que são os que geram, então, esse impulso ali de radiação na direção da Terra. Como a gente viu agora nesses últimos tempos, a gente está sem nenhuma tempestade, né? O que está dizendo aqui, ó, sem nenhuma tempestade R aqui, então a gente está aqui nesse nível C aqui mais baixinho, tá? Quando a gente tem a tempestade, ela pode ir para R1, R2, R3, R4 ou R5 mais intensa. É esperado que a gente tenha nos próximos períodos aí R3, R4, R5? Sim, a gente está indo para a máxima solar. E, como vocês podem ver aqui embaixo, nesse gráfico, a gente tem as manchas solares, tá? Aqui é o número de manchas solares observadas no Sol. Então, conforme a gente vai chegando mais próximo do pico do ciclo solar, a gente vai tendo um aumento do número de manchas. E, depois de estudar bastante isso, percebeu-se que o número de manchas está associado, olha, com o fluxo, aquele fluxo que a gente acabou de falar. Então, quanto mais a gente tem um aumento naquele fluxo solar, ele está associado ali com o número de manchas. E por quê? Porque normalmente as manchas é que geram esses flares que
que dão esses impulsos aí no fluxo, tá?